pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre eletrização. Hoje nós vamos falar sobre dois processos de eletrização, tá? O processo de eletrização por contato e o processo de eletrização por indução. Mas primeiro vamos falar um pouquinho sobre a eletrização por contato, tá? A eletrização por contato, então, ela ocorre quando dois condutores, um eletrizado e um neutro, eles são colocados em contato físico entre si. Através do contato, os elétrons livres, eles se encarregam de conduzir e redistribuir as cargas nos dois condutores. Bom, a eletrização por contato, então, ela pode ser de duas maneiras, com cargas positivas ou com cargas negativas, tá? Bom, com cargas negativas, então, ocorre, então, quando a gente pega uma esfera pequena metálica, tá? Se tiver um cabo, tem que ser um cabo, bem isolante, com excesso, então, de elétrons, excesso de cargas negativas. É encostado, então, numa esfera maior, isolada e neutra. Essa região de contato, então, ela permite a condução dos elétrons livres, que eles se espalham pela superfície dos dois condutores, tá? Então, no final, as duas esferas ficam carregadas negativamente, com cargas negativas. Bom, a gente tinha falado ali no slide anterior, sobre a pequena carregada, mas pode ser a grande também. Aqui a gente tem um exemplo, então, de uma esfera grande carregada com elétrons negativos e uma esfera B isolada. Quando a gente aproxima, então, essas duas esferas, o que vai acontecer é que esses elétrons eles vão ser redistribuídos, as cargas negativas elas vão ser redistribuídas. Quando a gente separar os dois, a gente vai ter essa configuração final aqui. Acontece, então, que a gente vai ter essas cargas distribuídas entre as esferas, tá bom? Mesmo elas separadas. Bom, agora a eletrização por contato com cargas positivas, Como então que a gente pode eletrizar, positivamente um condutor A, que está inicialmente neutro por contato, Como que a gente pode fazer isso? Bom, então a gente tem que colocar, em contato com outro condutor B, que esteja então com um excesso de cargas positivas, esteja com falta de elétrons. Bom, então com o contato, tá, os elétrons livres do condutor A eles vão ser atraídos e conduzidos para o condutor B. Nesse condutor B, então eles ocuparão as lacunas, as faltas de elétron. Isso ocorre até que as cargas elas sejam redistribuídas e alcancem uma distribuição de equilíbrio, não tem criação de cargas. No final, então, os dois condutores eles ficam com cargas positivas. Aqui a gente tem exemplo, um condutor A com um excesso de cargas positivas e um condutor B que não tem. O que acontece, nesse segundo momento, então, os elétrons livres, eles vão ser atraídos para essas cargas positivas, Então, no final, o que vai acontecer é que os dois condutores vão ficar com as cargas positivas, distribuídas entre eles mesmo depois de separados. Bom, a eletrização por indução, então, tá? A indução eletrostática, então é a denominação dada a um processo que permite a separação de cargas elétricas no interior de um condutor quando ele é aproximado de um corpo eletrizado. Então, aqui, pra gente entender, eu trouxe alguns momentos, tá? Vamos analisar o primeiro momento. Então, ó. Bom, aqui a gente tem, então, uma esfera, que tem... Bom, então aqui a gente tem uma esfera, ela tá sendo segurada, por um isolante, e do lado ali a gente tem um corpo que tá eletrizado, A gente tá vendo que ele tá eletrizado positivamente. Então, eles estão separados, tá? Inicialmente, então, há um corpo neutro, O corpo neutro ali, a esfera está neutra, e um corpo carregado positivamente, separados um do outro. Esse é esse primeiro momento. No segundo momento, então, a gente pode aproximar, então, a esfera do objeto eletrizado, E acontece, então, uma separação de cargas nesse condutor, tá? Nessa esfera vai ter uma separação de cargas, como que a gente está vendo na figura ali. Então, o corpo eletrizado que a gente aproxima do condutor é denominado indutor, tá? E as cargas elétricas induzidas, que ficam na superfície desse condutor, são chamadas de cargas induzidas. A gente viu, então, também que ocorre a separação de cargas no condutor, mas ele ainda é considerado neutro, porque a gente vai ter, de qualquer forma, tipo assim, as cargas estão separadas, mas de qualquer forma a gente vai ter o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, tá? Isso não quer dizer que um objeto está eletrizado, tá? Ele tem que ter excesso de cargas ou positivas ou negativas para estar eletrizado. Então, para que esse corpo, ele fique eletrizado, a gente deve manter, então, o indutor em suas proximidades, tá? E conectá-lo à Terra.
Bom, como vocês estão vendo então ali, né, a gente tem a mesma configuração anterior, só que agora a gente tem, né, que essa esfera está ligada à Terra, e ali a gente pode ver, né, as carinhas negativas. Então, os elétrons então da Terra, né, eles são conduzidos pelo fio condutor para a parte positiva da esfera, tá? No sentido de neutralizar, então, né, a gente sabe, né, que as cargas de sinais opostos elas se atraem, então as cargas negativas vão se atrair com essas cargas positivas, e ao neutralizar, então, né, essas cargas positivas, o fio que conecta a Terra é retirado, tá? E então vai restar apenas cargas negativas nesse isolante. Isso quer dizer, então, né, que ele está eletrizado negativamente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.